Galera, espero que todos estejam bem. Vamos lá então fazer a correção dos exercícios do capítulo 5. Vamos lá, todo mundo pegar o livro de matemática, tá? A partir da página 96 e também todo mundo o transferidor em mãos para a gente poder medir os ângulos que vão aparecendo aí nos exercícios. Exercício número 1, página 96. Trace um ângulo formado pelas semiretas que representam o canto da lousa. Então, vocês podem ver que são todos ângulos retos. Então, as semiretas também formam um ângulo reto, ok? Telhado da casa também representa por duas semiretas. Marca o ponto o vértice e traça as duas semiretas. Cadeira, no assento da cadeira da praia, a mesma coisa. Marca o ponto de referência e traça as duas semiretas, ok? Temos depois três objetos que vocês vão representar e traçar os segmentos, tá? Fica a criatividade de cada um. E aqui na questão número 3, temos os objetos e ver quais os ângulos que fazem parte de cada objeto, tá? Então também, primeiro objeto é o ângulo B e C, tá? Não tem ângulo reto. Segundo objeto, você só tem ângulos retos, então é ângulo A. E no terceiro objeto, você tem os três ângulos, A, B e C, fazendo parte. Aí depois temos na questão 4, como representar a notação dos ângulos, tá? Então você tem aqui um ângulo desenhado, P ou POM, ou simplesmente ângulo O. Sempre colocando acento circunflexo, tá? No vértice, tá? Da representação ou da ideia. Número 5, considere as semirretas a seguir. OA, OB, OC e OD. Então temos 4 semirretas. Qual o vértice desses ângulos? Então é o ponto O. Porque podemos observar que temos mais de um ângulo. Temos 3 ângulos que aparecem aqui, ok? Então o vértice de todos esses ângulos é o ponto O. Como podemos identificar o ângulo em vermelho? Então podemos identificar ele de duas formas: BOC ou COB. Nesse caso, por que não devemos identificar o ângulo apenas pelo vértice? Porque ele representa mais de um ângulo, ou seja, existem outros ângulos que fazem parte do mesmo vértice. Por isso que eu não posso identificar ele como apenas um ângulo só, ok? Questão número 6, trace o ângulo MPN com a cor azul e o ângulo NPM com a cor vermelha. Então, o que você observou? Então, traçando esses ângulos, podemos ver que eles representam o mesmo ângulo, tá? Então, porque o P é o vértice. A partir dali eu traço a semirreta N e a semirreta M. Então, eu posso ler ela como MPN ou NPM, ok? Ligue cada um dos ângulos ao seu respectivo nome. Então, aqui também sempre temos que observar o vértice, tá? Então, temos o C na primeiro ângulo C, depois ângulo A e depois ângulo B. E ele sempre tem que ficar no meio dos 3 pontos na localização e com acento circunflexo, ok? Então fica fácil de você identificar e ligar esses pontos, ok? Na questão invertida, você já tem a resposta, então é só formular a pergunta. Isso já diz questão invertida. Então temos a resposta. Um ângulo pode ser identificado pelos pontos nos quais as semirretas passam. Como é que podia ser a pergunta? Como um ângulo pode ser identificado? Então essa é a resposta desse enunciado, ok? Medida do ângulo. Vamos agora utilizar o transferidor, ok? Para a gente poder medir os ângulos. Então aqui primeiro temos um texto interessante, cada um lê esse texto. Por que a circunferência tem 360 graus? Ok? E depois depois cada um pode ler com atenção, mas agora a gente vai estar resolvendo esses exercícios com o transferidor, ok? Medindo ângulos. Então primeiro sempre você pega o transferidor, coloca o centro do transferidor no vértice do ângulo que você quer medir, posiciona alinhado ele a 0 graus a um dos
das semirretas, uma das semirretas, e a partir dali você vai contar quantos graus tem. Então aqui, se você posicionar bem certinho em cima, alinhar 0 graus, uma das semirretas, temos exatamente 10 graus, como podemos observar aqui. Então, letra A, 10 graus. Na B, mesma coisa, você vai de novo, posiciona o centro do transferidor no vértice, tá, do ângulo que você quer medir, posiciona uma das semirretas no 0 grau, tá, na linha do 0 grau, e a partir dali a gente vai contar os ângulos. Então vamos contar a partir daqui, 0 até 140. Então o ângulo 140 graus. E os outros aqui vocês todos fazem do mesmo jeito, sempre posicionando o transferidor no centro e contando quantos graus tem, ok? Então a C 250 graus, a D 30 graus, a E 300 graus e a F 100 graus, ok? Questão número 9, utilizando um transferidor, trace os seguintes ângulos. Então aqui também eu representei já um exemplo para vocês, tá? Então você primeiro marca sempre um ponto, tá? Traça uma das semirretas e depois, a partir dali, você tendo essa referência, você posiciona o transferidor bem no centro, de novo, centro do transferidor, no vértice, alinha a semirreta que você traçou a 0 graus e a partir daí você conta 60 graus. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Pronto. Representado o ângulo de 60 graus, ok? Isso você vai fazer com a B, letra C e letra D também. Mesmo jeito. Sempre marca um ponto de referência, traça uma das semirretas, a partir dali você coloca o transferidor, tá? Centra o transferidor em cima, alinha com a semirreta que você traçou a 0 graus e conta a quantidade de graus que você quer medir, ok? Questão número 10. Quando duas retas são concorrentes e o ângulo entre eles é 90 graus, dizemos que é uma reta perpendicular, tá? Então, uma é perpendicular à outra, formando um ângulo sempre de 90 graus. Então, esse piso aqui, ele é formado por linhas perpendiculares, como a gente pode observar, ok? Quais outros objetos são formados por linhas perpendiculares? Aí fica a criatividade de cada um poder desenhar e ver os objetos que se identificam, ok? Então pode ser quadro, televisão, pode ser uma janela, pode ser porta, tá? E qualquer outro objeto que vocês gostariam que tenha linhas perpendiculares. Questão número 11, classifique cada um dos ângulos a seguir. Então temos a classificação em ângulo agudo, em ângulo reto, em ângulo obtuso ou em ângulo raso, ok? Ângulo agudo, menor que 90 graus. Ângulo reto, 90 graus. Ângulo obtuso, maior que 90 graus e menor que 180. E o ângulo raso é de 180 graus. Então, letra A, temos um ângulo menor que 90 graus, então ele é agudo. Na B, temos um ângulo de 90 graus, é ângulo reto. Na C, ângulo 180, raso. Na D, ângulo maior que 90 graus, obtuso. Na E, ângulo menor que 90 graus, agudo. E na F, ângulo reto novamente, ângulo de 90 graus, ângulo reto, ok? Na questão 12, aí cada um de novo criativamente pode pensar em algum objeto que tenha ângulo raso, ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. Você vai pensar em algum objeto